do Antigo Testamento, ou por que não dizer, um dos personagens principais do Antigo Testamento, o maior rei de Israel, um homem que a Bíblia declara, o próprio Deus faz uma declaração sobre a vida dele e chama-o de um homem segundo o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Se você for ler a história de Davi, lá no livro de Hebreus, Davi aparece citado na galeria dos heróis da fé. Não é para qualquer pessoa aparecer no capítulo 11 de Hebreus. No capítulo 11 de Hebreus, só aparecem os personagens marcantes que fizeram história, que deixaram um legado na Bíblia Sagrada. Aquela galeria é a galeria dos heróis da fé. Homens que marcaram a sua época, homens que marcaram a sua geração através da fé em Deus, homens que dedicaram a sua vida, o seu labor, a sua luta, homens que cumpriram aquele mandamento a qual o próprio Deus designou, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Aqueles homens, eles não se resguardaram, eles não se pouparam, eles se colaram para Deus, eles fizeram da sua vida um altar, um templo, eles fizeram da sua vida um instrumento nas mãos do Senhor, deixaram Deus guiar a sua vida. E Davi é esse personagem que aparece lá na galeria dos heróis da fé em Hebreu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem, irmãos, que ele depositou toda a sua confiança em Deus. Ele depositou a sua fé em Deus. Depositou todo o seu plano, os seus projetos nas mãos do Senhor. E nada que ele fazia de sua própria vontade. Mas ele sempre pedia permissão a Deus. Até para guerrear, ele dependia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi, ele foi um grande pastor. Se você for ler a história de Davi, Davi aparece no livro de 1 Samuel. Ele aparece como um pastor, cuidando de ovelhas. Davi, ele cuidava de ovelhas. Davi também tinha algumas habilidades. Ele tocava harpa, ele era um arpista, ele era um poeta. Davi, quando as ovelhas estavam se alimentando no pasto, ele estava escrevendo poesias, ele estava imaginando, ele estava delirando em sonhos. Davi era um jovem que sonhava, um jovem que procurava coisas extraordinárias para a sua vida, um jovem que almejava coisas grandes para a sua vida, mesmo estando no anonimato, mesmo estando distante de tudo e de todos, isolado, abandonado ali naquele mato, naquele pasto, longe da sua família, mas era um jovem dedicado ao Senhor. Ele foi um grande pastor de ovelhas, ele foi um grande músico, ele foi um grande poeta, ele foi um grande soldado e ele foi um grande rei. Preste bem atenção, antes de Davi chegar à posição de rei, uma das posições maiores que Deus destacou no Antigo Testamento, primeiro ele foi cuidar de ovelhas. Deus estava ensinando Davi naquele momento a cuidar de ovelhas. Deus estava dizendo: olha, um dia tu irás cuidar não de ovelhas, não de animais, mas tu irás cuidar de um grande povo, de um grande rebanho, de uma grande obra, de uma grande nação. Louvado seja o nome do Senhor. Davi foi usado por Deus através da sua harpa, através do seu cântico, para cantar e acalmar um demônio que estava possesso na vida do seu arqui-inimigo Saul, que tanto lhe perseguiu para destruir por causa da inveja que ele sentia de Davi. E Davi foi usado por Deus para operar grandes milagres. Davi também, irmãos, ele foi um grande profeta nas mãos de Deus. Um grande profeta, louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele era um dos tipos do Antigo Testamento. O que é um tipo? É um personagem, uma figura simbólica que representa Jesus futuramente. Ou seja, quando você vê a pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento e você faz um paralelo com a pessoa de Davi no Antigo Testamento, você vai ver que existem semelhanças na vida dos dois. Ou seja, Davi era uma figura simbólica de Jesus no Antigo Testamento. Por quê? Porque Davi foi um grande profeta. Jesus também foi um
grande profeta. Davi foi um grande rei. A Bíblia diz que Jesus Cristo é um grande rei, que reinará para sempre eternamente e vai fazer com que o trono de Davi subsista eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Davi foi um grande pastor de ovelhas. Jesus, ele é o sumo pastor, ele é o pastor e bispo de nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele é aquele que nos dá o acalento de pastor, o aconchego, o consolo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos. Eu falei sobre esse personagem marcante de Davi. Esse grande homem, esse grande personagem do Antigo Testamento, que fez uma grande história, foi um grande homem, um homem que dedicou sua vida inteiramente a Deus. Mas nós devemos entender uma coisa: a vida de todo grande homem também corre grandes perigos. Nós nunca estivemos tão próximo do fracasso o quanto nós estamos na mais alta posição de nossa vida. Quanto maior a sua posição, cuidado, maior será o meio do seu fracasso. Quanto maior a altura, maior será a queda. Muitas das vezes nós esquecemos que nós demoramos anos, meses, dias, ou talvez décadas para construir o nosso castelo, mas para ele ser desmoronado, para se destruir, demora apenas frações de segundos. Palavras, pequenos gestos, atitudes, qualquer coisa que venha destruir a nossa imagem, isso vai destruir a tua carreira, o teu palácio, aquilo que você construiu com tanto esforço. Por isso eu te digo nessa noite, preste bem atenção no que Deus está te dando nessa noite, no que Deus entregou nas tuas mãos. Não destrua o plano de Deus na tua vida. Não deixe o diabo destruir aquilo que Deus te entregou. Nessa noite valorize o que Deus entregou nas tuas mãos. Não deixe o diabo derrubar aquilo que Deus te entregou na tua vida. Aplauda o nome do Cordeiro nessa noite. Deus, Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Davi, ele teve altos e baixos nessa vida. Olha para o seu irmão e diga assim: você não é super-homem. Você não é super-homem. Davi, ele esqueceu de uma coisa. Davi pensava que por ser rei de Israel, Davi pensava que por ser um grande soldado, um grande guerreiro, que tinha grande poder, grande status, grande autonomia, ele pensava que estava blindado com essas coisas. Ele pensava que estava escudado com todo esse clamor, com toda essa fama. Ele esqueceu disso. Ele estava esquecendo que era o Deus que protegia ele, enquanto ele estava confiando na sua carne, no seu braço, no seu exército, no seu palácio. Ele estava esquecendo, o pastor Charles, que estava próximo da sua ruína. E um belo dia Davi estava no seu palácio, enquanto os seus soldados estavam guerreando, e ele estava no seu palácio, passeando como quem não tivesse nada para fazer. E de repente ele olha da janela do seu palácio e avista uma linda mulher, e ele começa a apreciar aquela beleza feminina e começa a desejar aquela mulher. E ele colocou no seu coração em ter aquela mulher para si, e ele começou a pesquisar sobre a vida dela e descobriu que aquela mulher era uma mulher de um grande amigo dele, de um grande soldado, de um homem chamado Urias. E ele criou aquele desejo no seu coração e quis aquela mulher para si. Davi, ele nesse momento, ele pratica algo na sua vida que foi um grande ponto X da sua miséria para a sua vida. Ele pratica algo que foi a grande queda da vida dele. Ele não pensou naquele momento nas consequências. Ele não pensou naquele momento no seu próximo. Ele só pensou em si. Naquele momento o orgulho reinou na vida de Davi. Naquele momento o orgulho, o ego, a satisfação do próprio eu reinou na vida de Davi. Eu vejo nesse momento o diabo trabalhando na vida de Davi, assim como trabalhou lá em Gênesis, no capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor, quando Satanás tentou Eva, lá no Gênesis capítulo 3, versículo 6, onde a serpente faz uma grande proposta para Eva, dizendo: e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que naquele momento o diabo estava trabalhando na vida de Davi e ele não estava percebendo, porque as estratégias do diabo, ele é a mesma. As estratégias
são a mesma. Ele é um grande psicólogo da raça humana, ele sabe, ele é um grande estrategista, ele conhece tudo, ele sabe como é a natureza humana, ele sabe como destruir a vida de alguém. Então o diabo, assim como fez lá em Gênesis com o homem, com a grande obra-prima de Deus, ele também faz com Davi nesse momento. E aqui eu quero citar 3 características do pecado de Davi. Primeiro, concupiscência da carne. Olha só o que diz o versículo 6: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ou seja, concupiscência da carne, desejo da carne, satisfação da carne, do físico. Vendo aquela mulher que aquela árvore era boa para se comer, ela sentiu vontade de comer, assim como Davi, assim como Eva olhou, sentiu desejo, a atração física, assim também aconteceu com aquela mulher no jardim do Éden. Segunda característica do pecado de Davi: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Olha só, e agradável aos olhos e árvore desejável. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, era uma árvore desejável para se comer. Segundo, ela olhou e viu que era uma árvore desejável. Ela olhou e enxergou aquilo belo, lindo, para satisfazer a sua vida. Segunda característica: concupiscência dos olhos, ou seja, desejo, atração. Nós vemos e nós queremos conquistar mais, nós queremos mais, nós sempre queremos mais, queremos acumular mais, queremos adquirir mais, nós queremos se satisfazer mais e nunca estamos saciados com aquilo que Deus nos dá. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira característica do pecado de Davi foi a soberba da vida. Você vai encontrar isso, irmãos, lá em 1 João. Louvado seja o nome do Senhor. Soberba da vida. Olha só o que o versículo 6 diz: e árvore desejável. Primeiro, vendo aquela mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Árvore desejável para dar entendimento. É a soberba da vida. Árvore desejável para dar entendimento, ou seja, ela queria saciar o desejo de poder para a sua vida. Davi, ele cometeu esse erro, ou seja, ele queria saciar o seu poder. Ele pensava que com o seu poder, com o seu status, ele tinha a autonomia de fazer o que quisesse com a vida dele e com a vida das pessoas. Essas foram as 3 características do pecado de Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que o diabo, ele não pensa 2 vezes em destruir a minha e a tua vida. Eu não sei por quanto tempo tu estás sofrendo na mão do inimigo, eu não sei por quanto tempo o diabo está querendo iludir a tua vida, mas eu quero te dizer nessa noite: Deus baixa nessa situação, ele está com a cabeça, bata no peito e diga: eu pertenço a Jeová. Nessa noite, aleluia. Oh Espírito de Deus, você pertence a Jeová, você pertence a Deus, você pertence a Deus. O inimigo é audacioso. A Bíblia também diz que lá no Novo Testamento o próprio Jesus foi tentado pelo diabo. No capítulo 4 de Mateus, a Bíblia diz que o diabo chegou para Jesus Cristo no deserto e ele ofereceu para Jesus: olha, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Primeiro, desejo da carne, satisfação da carne, desejo físico. Transforme essas pedras e sacia o teu desejo físico. E Jesus disse para ele: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segundo, o diabo transportou Jesus para o pináculo do templo e disse: olha, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a respeitos para que te aparem e não presses em pedra alguma. Poder, autoridade. O diabo estava dizendo: olha, tu tem poder, tu tem autoridade, usa desse teu poder, usa desse teu clamor que Deus te deu, Jesus. Essa autoridade espiritual que Deus te deu, Jesus, usa ela, faça o teu desejo, o teu querer, a tua vontade, cumpra os teus desejos. E Jesus disse: sai daqui, Satanás, porque a Bíblia diz que somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. A Bíblia diz que novamente o diabo disse para eles: olha, Jesus, olha para isso, olhe para a terra, olhe para a terra, Jesus. Está vendo esses reinos?
está vindo essa glória, está vindo toda essa riqueza deste mundo. Eu te dou, Jesus, eu te dou, Jesus, eu te dou fama, eu te dou fama, eu te dou dinheiro, eu te dou mulher, eu te dou tudo que você quiser. Se tu me der a tua alma, eu te dou tudo isso. Eu te sai de Satanás, não pecarás o Senhor teu Deus. A estratégia do inimigo é a mesma, para comigo e para contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite eu falo para você que Davi ele foi um grande homem, foi um grande servo de Deus. Mas a Bíblia diz que Davi ele teve altos e baixos nessa vida, como eu, como você, como qualquer um de nós temos. Mas a diferença é se você vai continuar sendo massacrado pelo diabo, ou se você vai continuar, ou se você vai erguer a sua cabeça e vai fazer com que a página da sua vida seja virada nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz aqui no Salmo 51, este salmo não é um salmo de alegria de Davi. Esse salmo não é um salmo de vitória de Davi, que Davi escreveu, não. Davi escreveu muitos salmos, muitos cânticos de alegria, de vitória, de livramento, de guerras e vitórias. Esse salmo é diferente, irmãos. Esse salmo aqui é um salmo que expressa o clamor da alma de Davi. É um salmo que expressa o clamor da alma de um ser humano. Expressa o clamor da alma de um ser humano. Davi, ele começa esse salmo pedindo misericórdia a Deus, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas benignidades. Davi nesse momento está pedindo misericórdia a Deus, apelando pelas misericórdias do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. A Bíblia diz que nesse momento Davi ele começa a pedir perdão a Deus. Ele começa a pedir perdão ao Senhor por aquilo que ele tinha cometido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo 2 diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha, Davi nesse momento, ele está reconhecendo o que ele fez. Davi está nesse momento reconhecendo o que ele fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O maior desafio do ser humano é reconhecer o que faz, é assumir o que faz. Olha para o Gênesis e vê o homem jogando a culpa para cima do outro. Nós gostamos de culpar homens, gostamos de culpar o pastor, culpar a esposa, culpar os filhos, culpar a família, culpamos todo mundo. Mas a culpa é nossa, porque nós não damos lugar ao Espírito de Deus em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Contra ti, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No versículo 5 diz: e eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Davi começa a confessar todas as suas lamúrias, começa a derramar sua alma perante o altar de Deus. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Davi nesse momento ele não só pede perdão. Davi ele não só apela pela misericórdia de Deus, não. Davi ele pede para ficar limpo. Davi ele pede para ficar mais alto do que a neve. Davi ele pede pela restauração dele. Nessa noite será que você está pedindo para Deus restaurar a tua vida? Davi ele está dizendo: Senhor, lava-me, lava-me. Aquela lavagem no antigo Oriente Médio não era simplesmente uma simples lavagem. Quem é do interior sabe que antigamente as mulheres, quando iam lavar roupa dos açudes, pegavam suas trouxas de roupa, ficavam na beira do açude, em cima de uma pedra, pegavam um macete, um porrete e começavam a bater em cima da roupa, pegavam a roupa e batiam em cima daquela pedra para que a sujeira viesse ficar mais mole e viesse sair com facilidade. Assim era a lavagem naquela época. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você? Que o pecado é dolorido, a lavagem da nossa alma é dolorida, o processo é doloroso. Nessa noite eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer, eu não sei qual é o processo, mas Deus ele vai te purificar, Deus ele vai nos lavar, porque o sangue de Jesus Cristo ele nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o nome do Cordeiro de Deus. Oh Espírito de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Faze-me ouvir a alegria, Senhor, para que cose os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Esse é o clamor de uma alma em desespero. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o clamor de uma alma em desespero. Davi diz no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, Davi não tinha medo de perder o seu palácio, não. Davi não estava com medo de sair do trono dele, não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Davi não estava com medo de ser morto pelo inimigo dele, não. Louvado seja Deus. Davi, ele não estava com medo de perder todo o seu palácio, os seus bens materiais, não. Davi estava com medo, sabe de quê? Era de perder a presença de Deus. Davi estava com medo de perder a salvação dele. Agora fica a promessa de Deus. Qual é o teu maior medo? Ora pra sua e calamar. Qual é o teu medo? Qual é o teu maior medo? Qual é o teu maior medo? Qual é o teu maior medo, irmãos? Pergunte aí para o Senhor, está do seu lado. Qual é o teu medo? 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 É de perder o quê? Hein? Qual é o teu medo? Será que é de perder a salvação de Deus de Deus? Será que é de perder a vida eterna que Deus te deu? Será que é o teu nome se apagar no livro da vida? Qual é o teu maior medo? Qual é o teu maior medo? Qual é o teu maior medo? Será que é de sair da presença de Deus? Será que é de perder a salvação? Qual é o teu maior medo nessa noite? Davi está dizendo: Senhor, eu não estou preocupado, Senhor, com nada dessa terra. Eu só quero que tu cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Quantos querem o coração puro nessa noite? Quantos querem o espírito reto nessa noite? Quantos almejam nessa noite? Deixa a tua alma clamar a Deus nessa noite. Eu posso ver clamores de almas aqui nessa noite. O teu espírito clama por Deus. O teu espírito clama por liberdade, irmão. O teu espírito clama nessa noite. Então libera a tua alma para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não me lances fora da tua presença, Senhor. Não me lances fora da tua presença. Esse era o maior medo de Davi. Senhor, não me lance fora. Não me lance fora da tua presença. Meu amigo, você sabe o que é ser lançado fora da presença de Deus? Você sabe o que é ser lançado fora da presença de Deus? A maior dor do ser humano não é a dor física. A maior dor do ser humano é saber que um dia ele pode ter a possibilidade de passar a eternidade separado de Deus. Qual é o teu maior medo? Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Qual é a tua maior riqueza? Cuide desse tempo que Deus te deu. Dentro dele aqui tem uma pessoa chamada Espírito Santo. Ele é o teu amigo, ele é o teu consolador, ele é o teu companheiro que vê as tuas lágrimas escondidas, ele é o teu companheiro que vê você chorando de joelhos dobrados lá no quarto da tua casa. Ele é o teu companheiro que vê você sofrendo muitas vezes humilhação lá no teu trabalho, sendo zombado, escarnecido. Ele é teu companheiro que passa com você nos altos e baixos da tua vida e que nunca te abandonou. Trazer para você nessa noite, eu estou ligado sabendo para te receber nessa noite. Deus quer ser o teu amigo nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo que eu te dou uma oportunidade nessa noite.